Bem-vindos, pessoal! Eu sou monitora de Gestão e Negócios e hoje irei falar com vocês, de forma bem rápida, sobre citações e referências bibliográficas. Como todos já sabem, as referências e as citações são de extrema importância nos trabalhos acadêmicos, já que a falta de uma ou o erro em outra pode custar caro, como, por exemplo, a acusação de plágio. Portanto, elas devem ser feitas de forma correta e cuidadosamente, seguindo as normas da ABNT. Por as citações serem uma parte indispensável na bibliografia de trabalhos acadêmicos e aparecerem ao decorrer dos textos, elas são as primeiras que devemos inserir. Portanto, é importante saber que existem diversos tipos de citações, sendo elas citação direta longa, citação direta curta, citação por omissão, citação da citação e citação indireta. As mais comuns de aparecerem são as citações diretas longas, citações diretas curtas e as citações indiretas. As citações diretas, tanto a longa quanto a curta, consistem em ser uma cópia fiel das ideias do autor pesquisado. Portanto, por ser a cópia de um trecho, o que deve ser colocado na citação, quando o trecho é citado antes de ser inserido no parágrafo, é o nome do autor ou autores, com letra minúscula, e entre parênteses, o ano da publicação e o número da página consultada. E quando for expresso no final do trecho copiado, deve vir entre parênteses com o sobrenome do autor ou autores em letra maiúscula, seguido do ano da publicação e o número da página consultada. As diferenças entre as duas são que enquanto a curta deve possuir no máximo 3 linhas e vir entre aspas dentro do parágrafo, a longa deve ter mais que isso, e seguindo as normas da ABNT, ela deve ser formatada de modo diferente. A fonte deve ser 2 dígitos menor do que a utilizada ao longo do trabalho, geralmente no tamanho 10. O espaçamento entre linhas deverá ser simples, não se utilizando aspas e com recuo de 4 centímetros, mantendo o alinhamento justificado. Como vocês estão vendo, esse aqui é um duplo exemplo. Ele representa como é a citação direta curta e também como é feita a citação quando ela vem antes do trecho copiado, que é o mais comum quando se tem uma citação direta curta. O único problema nesse exemplo é que não informaram a numeração da página, mas isso se dá porque o trecho foi tirado de uma página da web, então não havia como eles colocarem numeração de páginas. Mas sempre que for possível, é necessário que na citação direta você indique o número da página onde foi tirado o trecho. Nesse segundo exemplo, nós temos como é feita e como deve ser indicada a citação direta longa. Aqui também tem o mesmo problema de faltar a numeração da página, mas isso se dá pelo mesmo motivo anterior. Já as citações indiretas são mais simples, elas se caracterizam como uma espécie de paráfrase das ideias de um determinado autor. Ou seja, o pesquisador, por meio de suas próprias palavras, interpreta o discurso do outro, mantendo o mesmo sentido. Quando essa citação é feita durante o parágrafo, se deve citar o sobrenome do autor em minúsculo, com a primeira letra em maiúsculo, e o ano da publicação, que vem entre parênteses. Já quando é feita no fim do parágrafo, se deve citar o sobrenome do autor em maiúsculo e o ano da publicação, tudo entre parênteses. Sabendo disso, nós podemos ir para a segunda etapa da bibliografia, que é informar as referências bibliográficas, seguindo as normas da ABNT. Os tipos mais comuns de referências são aquelas que vêm de sites ou artigos online, de artigos em jornais, em revistas acadêmicas e de livros. Portanto, eu trouxe uns modelinhos de como montar essas referências para apresentar para vocês. Começando com referência de artigos online e materiais de site. Tem 2 formas de montar esse tipo de referência, com autor e sem autor. Quando é com autor, você deve montar da seguinte forma: coloca o sobrenome em maiúsculo, o nome do autor, o título, o nome do site em negrito, o ano, disponível em e o link, e acesso em com dia, mês e ano, sendo que o mês deve estar abreviado. Quando é sem autor, você deve montar da seguinte forma: título em letra maiúscula, nome do site em negrito, o ano, disponível em e acesso em com o dia, mês e o ano.
Nas referências de artigo ou material de site, também tem os dois tipos. Quando é com o autor, você deve colocar sobrenome maiúsculo, nome do autor, título, nome do jornal em negrito, cidade da publicação, dia, mês e ano, a seção, se tiver, disponível em e acesso em. Quando é sem autor, você deve apenas retirar o nome e sobrenome do autor e colocar o título em letra maiúscula. Nas referências de artigos em revistas, existem as impressas e as online. Quando se trata de revistas impressas, você deve informar o sobrenome em letra maiúscula, nome do autor, título do artigo, título da revista em negrito, local da publicação, volume do exemplar, número do exemplar com a página inicial e final do artigo, o mês e o ano de publicação. Já quando se trata de revistas online, você deve começar as mesmas informações com o acréscimo do link e da data de acesso. E por fim, temos as referências de livros. O formato padrão para indicar referências de livros é o sobrenome maiúsculo, o nome abreviado do autor, o título, subtítulo se tiver, a edição se tiver, o local da publicação, a editora em itálico e a data da publicação da obra. Quando tem até 3 autores, você deve repetir o mesmo procedimento, porém são escritos os nomes dos 3 autores separados por ponto e vírgula. Quando for mais de 3 autores, você deve apontar apenas o nome e sobrenome do primeiro autor e acrescentar a expressão latina et.al, como no exemplo. E também tem os casos onde o autor é desconhecido. Quando acontecer isso, você deve informar na referência o título em letra maiúscula, a cidade, a editora em itálico, o ano de publicação e a página. Uma última dica que eu dou é de sempre acompanhar as regras de referências, já que elas passam por alterações, e ficarem atentos, pois algumas instituições de ensino superior podem adotar regras próprias. É isso, pessoal. Obrigada por terem assistido e até mais. Tchau, tchau!